sou o Davi Paiva Meloni e você está ouvindo a uma análise de um artigo chamado Umedecimento do substrato na germinação de sementes de 6 espécies ornamentais. Os autores desse artigo são Kelly Pirola, Marcelo Dotto, Darciele Aparecida Gassol, Américo Wagner Júnior, Paulo César Conceição e Sérgio Miguel Mazaro. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Isis Fernanda, na disciplina de Experimentação Agrícola, no curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Uberlândia. Então, sobre o que fala esse artigo? Veja bem, nós iremos analisar o substrato umedecido com cada semente e analisar a sua germinação. Então, percebamos que nós temos duas variedades aqui, o umedecimento e a espécie ornamental. Nós vamos começar esse artigo, sobre o que ele fala. Fala sobre floricultura, que é uma cultura muito viável, Ele vem apresentando rápido crescimento, principalmente no Brasil, no mundo também, afora, Ele não tem tanta pesquisa, assim como outras áreas da agricultura, como, por exemplo, forrageiras, cereais, E aqui trabalhamos com sementes. Essas sementes, elas dificilmente vão ser usadas por paisagistas, Essas sementes elas vão ser principalmente utilizadas por viveiristas, que irão transformá-las em mudas, para aí sim elas serem utilizadas em projetos paisagísticos. Essas sementes elas precisam ter uma qualidade fisiológica e uma germinação rápida, para evitar doenças, para que ela seja uma planta vigorosa. E essa germinação, inclusive, é um processo complexo em que necessita de ambientes de qualidades diferentes quando a gente analisa cada espécie. E aqui, neste caso, estamos analisando a umidade, a água. A gente vai ver que cada espécie ela tem uma exigência de uma quantidade diferente de água. Vamos ver qual é o efeito de cada um sobre o outro? Então vem comigo. Materiais e métodos. Bom, primeiramente a gente precisa saber que foram feitos 2 experimentos. Os 2 analisaram umidade de água em relação a espécies ornamentais. Mas cada um deles foi feito com um substrato diferente. O experimento 1 foi feito com vermiculita, o experimento 2 com McPlant. Mas vamos ao que interessa agora. Quais foram as 6 espécies ornamentais utilizadas? Veja bem, foram utilizadas 3 asteráceas, que são Chrysanthemum, Dália e Centaurea. As espécies não foram especificadas, e sim os gêneros. Foram também utilizadas, a Solanaceae petúnia, a Convolvulaceae convolvulus e a Ranunculaceae adonis, certo? É importante destacar que a dália ela só foi utilizada no experimento 1 com a vermiculita, certo? Essas sementes elas foram plantadas a 0,5 centímetros de profundidade em caixas Tetra Pak. O tamanho ele foi especificado no artigo. Se você for a professora Isis, com certeza você estará com ele em mãos. O substrato, lembrando, vermiculita em 1 e McPlant em 2. Quais foram as 6 doses de água? Veja bem, 0 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml e 300 ml a cada 100 gramas de vermiculita ou a cada 400 gramas de McPlant. Então, não foram simplesmente 100 ml de água, foi proporcional à quantidade de substrato. Atentando para esse fato aí. Ok.
Antes da realização do experimento, é claro que os substratos eles foram esterilizados e secos para obter claramente resultados mais uniformes, né, antes de nova umidificação. No caso, por exemplo, de 0 ml, o substrato não foi reumidificado, né? Cada semente foi plantada nas embalagens Tetra Pak e essas embalagens foram envolvidas em sacos plásticos transparentes, perfurados e colocados na BOD a 20 graus Celsius, sem iluminação. Agora vamos ver o que aconteceu no experimento 1. Veja só. O experimento 1 ele foi um experimento 6x6, foi um fatorial, né, em blocos casualizados, em que foram analisadas 6 espécies e 6 volumes de água, todos com 4 repetições. A unidade experimental foi um lote com 50 sementes. E agora, no experimento 2, foi um experimento 5x6, visto que a dália só foi utilizada no experimento 1. Novamente, um experimento com fatorial, blocos casualizados, 4 repetições, espécies ornamentais por volume de água e com a unidade experimental é o lote com 50 sementes. O que muda realmente no experimento 2 é só a presença, ou melhor, a ausência da dália e o substrato, que antes era vermiculita e agora é o McPlant. Os dados avaliados foram a porcentagem de germinação e o índice de velocidade de emergência aos 14 dias no experimento 1 e aos 21 dias no experimento 2. Todos esses dados foram submetidos à análise de variância pelo programa SANEST e foram transformados em arcosseno da raiz de x sobre 100. Então vamos aos resultados do experimento 1. Foi significativo o quê? A interação entre a espécie e o volume de água utilizado, além de cada um desses fatores isoladamente. Então, quando a interação é significativa, a gente parte logo para o desdobramento. Então, primeiramente, vamos aqui, volume de água dentro da espécie. Em relação à porcentagem de germinação, a dália e o crisântemo tiveram bons resultados independente do volume de água utilizado. Agora, a petúnia foi percebido que o ideal de água seria de 150 ml para cima, para convólvulos entre 200 ml e 250, sendo o que? Para mais disso, ruim, e também ruim para menos de 200. E para a centáurea, 150 ml e 200 ml, entre esses dois valores. Ainda no volume de água dentro da espécie, mas em vez de analisar a porcentagem de germinação, analisar o índice de velocidade de emergência, os volumes iguais ou acima de 100 ml de água foram os que maior contribuíram para a uniformidade de germinação em dália e crisântemo. Agora, quando a gente fala em petúnia, a maior uniformidade foi adquirida com 150 ml de água para convólvulos entre 200 e 250 ml e para a centáurea 200 ml. Agora você deve ter reparado que existiam 6 espécies de sementes, mas eu só fui falando 5 espécies. Porque o que aconteceu? Está faltando a Adonis. A Adonis ela não apresentou resposta germinativa e nem vigor em nenhum dos casos, nenhuma dos volumes de água, o que pode indicar com muita certeza, né, que deve estar acontecendo algum processo de dormência, certo? Agora, para a segunda parte do desdobramento, espécie dentro de volume. A gente percebe que em 0 ml não houve diferença entre as espécies, porque realmente nenhuma germinou. Agora, para 100, 150, 200 e 300 ml, a maior porcentagem de germinação entre todos esses valores foi a da dália.
em relação a 200 ml, foi equivalente a dália à espécie petúnia. E em relação a 250, foi equivalente a dália à espécie de crisântemo. Provavelmente a dália ela teve maior sucesso por ter uma semente grande, né, que absorve mais água sem que haja prejuízo ao processo germinativo, além de que ela possui mais reservas. A Adonis, sendo a segunda maior semente, ela não se desenvolveu, novamente falando, né, provavelmente por causa da dormência. Agora, e no experimento 2? Foi significativa a interação, assim como no outro, e também os fatores isolados. Isso em relação à porcentagem de germinação. Agora, no índice de velocidade de emergência, apenas os fatores isolados foram os significativos. Com umedecimento zero, né, lembrando que o experimento 2 é com o substrato McPlant. O McPlant ele é feito a partir de casca de pinos, né? E a vermiculita do experimento 1, ele é feito a partir de argila expandida. Agora, voltando aqui, relembrando que o índice de velocidade de emergência não foi significativo a interação, mas a interação foi significativa na porcentagem de germinação. Então, em relação ao umedecimento zero, não germinaram quem? Adonis e crisântemos. Adonis, voltando, né, por causa de provável dormência, e germinaram muitíssimo pouco convúvulos, centáurea e petúnia. E esses germinamentos foram semelhantes entre si, né? Se a gente for pensar num teste Tuque, esses três convúvulos, centáurea e petúnia, receberiam uma letrinha A, e os outros dois, Adonis e crisântemo, letrinha B, certo? Por que germinaram mesmo sem umedecimento do substrato? Provavelmente por causa, né, de diferenças de potencial hídrico entre o meio e as sementes. Porque o McPlant ele foi esterilizado a 60 graus e essa temperatura não extingue a água higroscópica. Então, provavelmente, essas sementes ganharam um mínimo de umidade do ambiente para ativar as fotometabólicas. Vale ressaltar que os umedecimentos não foram estatisticamente significativos dentro de cada espécie, e quanto ao índice de velocidade de emergência, todas, menos a Adonis, né, germinaram uniformemente. Para o máximo vigor, o volume de 170 ml foi o mais adequado, com índice de velocidade de emergência de 3,74 plântulas por dia. Vamos analisar cada um dos substratos? Olha só, a vermiculita, ela permitiu maior porcentagem de germinação em crisântemo. E apesar de reter mais água, ela não possibilitou médias maiores de germinação para centáurea e convúvulos. Agora, o McPlant, ele favoreceu germinação mesmo sem umedecimento, o que provavelmente, como eu já disse, foi causado por diferença de potencial hídrico, por causa da temperatura de secagem. Agora vamos às conclusões. No experimento 1, vermiculita, todos os volumes são adequados para dália e crisântemo. Os volumes acima de 150 ml são adequados para petúnia, entre 200 e 250 ml para convúvulos e 150 e 200 ml centáurea. Agora, para o McPlant, todos os volumes foram ideais para dália, crisântemo, petúnia, convúvulos e centáurea. Relembrando, Adonis, são necessários novos estudos sobre essa planta para identificar quais as causas da dormência, novamente, né, a partir da quebra da dormência, um novo substrato adequado, uma nova quantidade de água, né, ou até métodos de como quebrar a dormência.
Ambos os substratos eles demonstraram ter sim potencial em testes germinativos em laboratório. Bom, pessoal, essas foram as nossas conclusões, né? A partir disso a gente conclui nosso trabalho. Eu agradeço muito a presença de vocês, a sua paciência. Eu sou o Davi Paiva Meloni e é nessa que eu vou.